estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus. E como eu falei com os irmãos, nós estamos ministrando uma sequência sobre a volta de Jesus, sobre os últimos dias, sobre o tempo dos fins. Na última semana que nós pregamos, eu ministrei sobre os sinais visíveis, os sinais palpáveis, o que nós podemos ver: guerras, terremotos, peste, fome em vários lugares. Então, tudo isso são sinais da volta de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre os sinais proféticos. Existem, além dos sinais visíveis, existem os sinais proféticos. Por isso, você que trouxe o seu caderno, a sua folha para anotação, a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel, mas está aí com o celular, não é bom, não é a melhor opção. Então, mas se você for usar, pode usar. Desliga tudo quanto é coisa que tem lá, WhatsApp, Facebook, desliga tudo e só fica na Bíblia aí, pode. Mas se for para ver metade na Bíblia, metade metade de redes sociais, aí você está no lugar errado, aí não é aqui. Amém? Pega aí o seu caderno, seu lápis, sua caneta, melhor dizendo. Abre a sua Bíblia aí. Vamos ver aqui. Livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Muda o outro, põe o slide. Livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Nós vamos... Opa! Aí, vai. Entendendo o tempo profético. Antes de nós começarmos a ministrar, nós temos que entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus, ele trabalha num tempo diferente. Então, irmãos, vamos entender bem isso. Existe um tempo profético. Olha o que diz Levítico 25, versículo 8, diz assim: contem 7 semanas de quê? 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então nós estamos vendo aqui Deus mostrando aqui para Moisés falando sobre semanas de anos. Então, semanas proféticas. O que iria acontecer? Era para contar 7 semanas de anos, e quando desse a 7ª semana, viria o jubileu. Esse texto está falando sobre o jubileu, que aponta para Jesus. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que a Bíblia quer dizer? Que para Deus o tempo não importa, mas que esse versículo ele vai falar num tempo profético. Ele está falando sobre o tempo profético, que para Deus tanto faz um dia como 1000 anos são uma coisa só. Ele não vê a diferença do tempo. Deus, ele trabalha num tempo diferente. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O salmista também vai falar sobre isso. O salmista vai dizer no Salmo 90, versículo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então ele vai mais além. Para ele 1000 anos é como se fosse 6 horas. Então
Deus ele está nos mostrando que para Ele o tempo não importa, Ele trabalha num ritmo diferente. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas e trabalha um tempo profético num ritmo diferente. Por isso nós como igreja devemos entender o que está escrito. E nada do que foi colocado na palavra de Deus não foi colocado sem motivo. Diz assim, tudo tem um motivo. Deus não coloca nada em sua palavra que não tenha um motivo. Irmãos, Deus ele não coloca nada na sua palavra por acaso. Tudo tem um motivo. Quando Deus coloca uma palavra é para que nós possamos observar e que ela vai falar com cada um de nós. Amém? Então, nós lemos que porque 1000 anos são aos olhos de Deus como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Amém? Então nós entendemos isso. Então, baseado nesses versículos que nós lemos, nós entendemos que existe um tempo profético e que Deus trabalha nesse tempo profético. Amém, igreja? Deus ele trabalha num tempo profético. E nós vamos ver o sinal profético na criação. Existe um sinal profético na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Se você quiser abrir, mas se quiser só anotar, anota também. O que diz assim? E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Jesus ele fez a terra em quantos dias? De Cristo até os dias atuais são mais quantos anos? Aproximadamente 2000 anos. Que Cristo foi crucificado mais ou menos em 2027 dessa era. Amém? Dos nossos dias. Então, de Cristo até os dias atuais são aproximadamente 2000 anos. Mas aí existe um dia de descanso também. Deus, ele já estabelece um dia de descanso. Esse dia de descanso seria 2000 anos? Sim ou não? Não. 1000 anos que está previsto. O ano de descanso. O ano quando Satanás será amarrado. O ano quando ele ficará aprisionado. E o ano do reino de Cristo.
o reino do Senhor Jesus será aqui na terra. Então, 1000 anos está estabelecido o ano do descanso. Os 1000 anos proféticos, o sábado profético do descanso. Quem entendeu, diga glória a Deus. Esse é um sinal profético da volta de Jesus. A terra é feita em 6 dias e nós já vivemos 6.000 anos aproximadamente. Eu não vou fazer isso aqui em falar, vai ser tal ano, vai ser tal dia. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, ninguém, nem mesmo o Filho sabia. Naquele momento, né? Hoje ele sabe, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas naquele dia ele não sabia, por quê? Ele tinha se esvaziado. Jesus, ele se esvaziou e tomou forma de homem. Então muitas coisas ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender muitas coisas. Então, hoje, com certeza, Jesus sabe o dia e a hora, com certeza. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe. Se você vê uma pessoa falando, vai ser tal dia, pode crer, herege. Porque a Bíblia diz que não tem como. Agora nós temos o quê? Nós temos os sinais proféticos, por onde nós vamos ter uma noção de quando será essa volta. Então nós estamos aproximando dessa volta. Nós vivemos nos últimos dias, isso pode ter certeza. Isso eu te garanto, nós vivemos, eu te garanto, né? Eu te garanto, não falei garanto mesmo, eu não falei agaranto, não. Eu garanto para vocês, que chegou os dias. Não sei a data, mas que está próximo, os sinais estão aí. Nós vimos na outra semana os sinais visíveis, morte, terremoto, o amor de muitos se esfriaram, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso nós já vemos. Mas, amém? Então esse é o primeiro sinal profético. Vamos ver agora um outro sinal profético. Sobre as 70 semanas de Daniel. O livro de Daniel, calma, eu fui falar assim e apertou o negócio aqui. O livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Então tem várias profecias. Eu peguei somente essa profecia, mas tem várias profecias indicando o fim. E hoje eu quero falar com você sobre o propósito das 70 semanas de Daniel. Eu vou dar espaço aí, porque nós vamos falar um pouco sobre Daniel 9, versículo 24. Pega aí sua Bíblia, abre aí. Daniel 9, 24. Amém? Abre aí bem devagar para que você venha entender. Da mesma forma, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp depois, perguntar, nós estamos à disposição. Amém? Daniel 9, capítulo 24, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então nós vimos aqui 7 coisas. Uma visão, Deus quando mostra uma coisa para alguém, Ele não mostra à toa. Ele mostra para quem está na palavra, para quem está lendo a palavra, para quem está vivendo a palavra, e Ele mostra com um propósito. Pode ter certeza, Deus não vai te mostrar algo sem propósito. No versículo 2, aí, melhor dizendo, do capítulo 9, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, Dario, de Assuero, melhor dizendo, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias,
que haviam de durar a assolação de Jerusalém era de 70 anos. Então o que Daniel estava fazendo? Estava estudando a palavra, e ele entendeu a palavra. Primeira coisa, ele entendeu que o tempo de cativeiro de Israel na Babilônia seria de 70 anos. Ele entendeu isso através do quê? Da leitura da palavra. Ele buscou na palavra. Você quer entender as profecias, você quer entender o que Deus está falando, o que Deus quer te mostrar, é na palavra de Deus. É por isso que quando eu ministro aqui sobre esse assunto, eu trago a palavra. Porque eu não posso pregar aqui o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ministrar a palavra. Então o propósito das 70 semanas e tudo que Deus faz é com um propósito. O primeiro propósito era para acabar com a transgressão. Ela era para acabar com a maldade. Então esse era o primeiro propósito. O segundo propósito, para dar fim ao pecado. E o que deu fim ao pecado? O sacrifício de Cristo. Muitas dessas coisas já foram concluídas. Muitos desses propósitos já foram alcançados. Porque através do sangue de Jesus, nós somos livres do pecado. Mas quando nós formos estar com Cristo nos ares, nós vamos ser livres de vez de todo tipo de pecado. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Aí atrás também está entendendo? Louvado seja Deus. O terceiro motivo era para expiar a culpa. Jesus, ele expiou a nossa culpa. Porque como nós éramos culpados, Romanos diz que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então nós tínhamos pecado. E nós estávamos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia vai mais além. Romanos também diz que o salário desse pecado era o quê? A morte. Mas Jesus foi e assumiu a nossa culpa. Ele expiou a nossa culpa. Então Jesus pagou esse preço. Quarta coisa, para trazer justiça eterna. A nossa justiça, ela é limitada, mas a justiça de Deus, ela é eterna. Então o quarto propósito era para trazer justiça eterna. Amém? Para a igreja, para o povo, para os judeus, para todos aqueles que servem a Cristo. Amém? E a quinta coisa era para cumprir a visão. Deus, quando Ele dá uma visão, Ele vai trabalhar para que essa visão também seja cumprida. Amém? Então, para cumprir a visão. E sexto, para cumprir a profecia. Para cumprir a profecia que foi liberada. A palavra profética que foi liberada. E por último, para ungir o Santíssimo. Então, quer dizer, tudo é um propósito. Esses são os propósitos da visão que Daniel teve das 70 semanas. Amém? As 70 semanas, cada dia profético representa um ano. Então nós vamos começar a estudar elas agora. Lembrando que cada dia profético representa quanto tempo? Mais alto? Quanto tempo? Um ano. Cada dia profético. O que Daniel recebe ali, cada dia representa um ano. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, pensa, que decreto é esse? Primeiro, Daniel, ele estava cativo. Se você ver lá, tem uma algeminha lá, ó, que eu coloquei lá. Isso simboliza que ele estava em um cativeiro na Babilônia. Todo o povo de Israel tinha sido levado como prisioneiros para a Babilônia. E eles se encontravam agora presos ali na Babilônia. E Daniel, ele tem essa visão numa terra distante. Então, mas como escravo, como que o povo poderia alcançar esse decreto?
como surgiria um decreto que libertaria os escravos? O que aconteceu? Deus, ele levanta um homem, um persa, chamado Ciro, e Ciro vai e conquista a Babilônia. Pega o reino, conquista e vira Império Persa. Só que os babilônios, quando eles entravam para conquistar uma terra, ele pegava e levava o povo tudo escravo. Agora os persas, eles já trabalham de uma forma diferente. Eles já deixam o povo adorar o Deus deles, deixam o povo na terra, deixam o povo trabalhar, e eles só querem os impostos. O que o Império Persa pediu? É só os impostos. E quando Ciro vence, ele faz o decreto, ele libera o povo para voltar para Jerusalém. E não só voltar para Jerusalém, ele pega e devolve todos os utensílios do templo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele vai usar um ímpio para nos abençoar. Ciro era um rei, um homem ímpio. Ciro não era cristão, Ciro não era judeu, Ciro não era ninguém. Era uma pessoa má, era um gentil, era uma pessoa do mundo, mas que abençoou o povo de Israel. Quando Deus tem uma bênção para você, quando Deus tem uma promessa para você, Ele vai usar até o ímpio para te abençoar. Quem toma posse aí, dê um glória a Deus bem forte, aleluias. Oh, aplauda o Senhor bem forte. Que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Vai até o versículo 26, isso é uma carta que ele escreve. Então, começa aí então os primeiros 7 anos, que diz assim, ó: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que mandar restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Amém? Então nós vimos aqui uma profecia. Primeiro, 7 semanas. 7 semanas de anos. A semana tem 7 dias. Como é anos? 7 vezes 7 é quantos anos? 49 anos. Nesse período, foi o período da reconstrução, que fala que no versículo 25, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido venha. Aí vai acontecer mais 62 semanas. Sendo o total 7 mais 62, quem é bom de matemática aí? Quanto?
69 semanas. Esse período é um período de dificuldades. É um período que Deus deixa de falar com os homens. Deus deixa de falar com os judeus. A Bíblia diz que até João Batista foram 400 anos de silêncio. E aqui são as 62 semanas, são 434 anos de tempos difíceis, onde o povo sofreu muito, onde o povo padeceu. E as 49 semanas, as 62 semanas, mais as 7 são 69, que no total dão 483 anos. Esses anos, os 483 anos, vão do decreto de Ciro, do decreto de Artaxerxes, até a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, e todos, até as crianças, gritam: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Cristo, e começa a dizer que ele é o rei que viria. Então, naquele momento, se cumpre as 69 primeiras semanas. Mas, o que a profecia diz? A profecia diz que, no versículo 26, abre aí, vamos na profecia. Diz assim: depois das 62 semanas, o que vai acontecer? O ungido será morto. Quem que é o ungido? É Jesus. O ungido será morto, depois das 62 semanas. E já não haverá lugar para ele. Então quer dizer, na terra não tinha mais lugar para ele, porque o propósito já tinha se cumprido. Amém? Está entendendo? Depois, se você tiver dúvida, o que você vai fazer? Está sendo gravado, você vai entrar lá no canal do YouTube, vai ver de novo até entender. Amém? Porque isso depende de entendermos isso, porque Jesus está voltando. Nós temos que entender a volta, saber que ele vai voltar. Então, depois que o ungido for morto, e já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo. Qual que é o lugar mais santo do povo de Israel? Era o templo. O templo era o lugar mais santo. Mas na profecia de Daniel fala que o templo que foi reconstruído lá atrás, ele ia ser destruído aqui na frente. O templo é destruído. No ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído. E já não existe mais, até os dias de hoje, não existe o templo em Jerusalém. Porque a profecia se cumpriu. A cidade e o lugar santo foi destruído. Então é para vocês verem a fidelidade, a profecia, o quanto ela é fiel. Então Deus, ele vai mostrando todas as coisas para Daniel. E então se inicia um novo tempo, o tempo da igreja. Como as pessoas, os judeus não quiseram aceitar Jesus, então o que aconteceu? Jesus, ele levanta um novo povo. Deus levanta a igreja. E vai ter um parênteses. Nós vamos viver a era da igreja, que vem da morte de Cristo até o arrebatamento. Vamos passar aqui. Então, depois que Cristo é tirado, da morte de Cristo até o arrebatamento, vocês viram que o slide ali ficou errado, né? Ficou um pouquinho errado ali, mas depois nós conserta. Mas até aqui, vocês entenderam? Então, vivemos o tempo da igreja. Hoje, nós estamos nesse ponto aqui. Aonde nós paramos aqui? As 69 semanas se cumpriram. Mas, bispo, é quantas semanas mesmo? 70 semanas, falta uma semana. Então, no versículo 27 diz assim: com muitos ele fará uma aliança, e durará quantos dias? Uma semana. Então, Daniel, ele diz que o anticristo virá e vai fazer uma aliança com muitos durante
7 anos, uma semana de anos, a semana que está faltando. No meio da semana, o que vai acontecer? Ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta que vai acontecer no templo. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então nós já vimos isso na outra ministração, porque o que vai acontecer? Vai se levantar um homem, o anticristo. Depois que a igreja for arrebatada, que a igreja for tirada da terra, vai vir o anticristo. E o anticristo, ele vai reconstruir, vai haver, antes da volta de Jesus, vai ter a reconstrução do templo. Hoje, quem já viu uma foto de Jerusalém, na panorâmica lá, não tem lá o domo da rocha lá, uma cúpula dourada lá? Lá é muçulmano. E é naquele lugar, próximo ali daquele lugar, é que tem que ser construído o templo. Então, algo tem que acontecer para que o templo seja feito. E depois que o templo for construído, o anticristo ele vai firmar uma aliança com Israel e com as nações por 7 anos. E quando for 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. E ele vai para dentro do templo do Senhor, e ele vai falar: eu sou Deus. Eu sou o Deus e todos me adorem. E ele vai sacrificar ali dentro do templo, vai cometer sacrilégio, vai cometer algo terrível dentro do templo, que é sagrado para os judeus. Mas nós, a igreja, diz assim, nós, a igreja, não estaremos mais aqui. Nós não estaremos. Só quem não aceitou Jesus, quem andou fora dos caminhos, quem se desviou, é que vai estar nesse tempo. A igreja vai ter sido arrebatada. Então, o período da tribulação será de 3 anos e meio, a última semana de anos, as semanas proféticas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. O anticristo assina um tratado com Israel por 7 anos. Então, esse também é um sinal profético. Deus, ele não faz nada sem revelar aos homens dele, aos profetas, aos seus profetas. Ele vai falar. Então, por isso que nesses dias você tem visto falar muito sobre a volta de Jesus. É porque está próximo. E ele tem revelado sobre a volta dele. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias. Jesus está voltando. Amém? Engraçado, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado num jumento, um jumentinho. Porque o jumentinho não é uma coisa qualquer, não é. Ele era símbolo de trabalho. Jumento, naquela época de Jesus, era um símbolo de trabalho e valia muito dinheiro. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado num jumento. E para dizer o que ele é, que ele era realmente um servo, que ele era alguém que estava vindo para servir a igreja, para servir aquelas pessoas. Amém? Mas agora, ele não vem mais no jumento, ele vem em um cavalo, declarando também que é símbolo, representa cavalos. Os cavalos, principalmente os cavalos brancos ali, era a montaria que o príncipe usava. Então ele vai vir como um príncipe, aquele que vai reinar. Amém? Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Cristo vai reinar. Aleluias, louvado seja Deus. Outro sinal profético já foi proferido pelo próprio Jesus. Às vezes você já viu, muitas vezes, pessoas pregando sobre a parábola do bom samaritano. Mas existe um sinal profético nessa parábola. Eu vou falar rapidamente sobre a parábola do bom samaritano, que representa também um sinal profético. Diz assim no versículo 33 até o 35. Mas um samaritano
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Diz assim comigo: vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. Diz comigo: 2 denários. Ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém? Irmãos, vocês sabem dessa parábola, eu não pus ela inteira, mas ela fala ali de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e os salteadores vieram e assaltaram, bateram naquele homem, e ele ficou meio morto ali na beira do caminho. E a Bíblia diz que passou ali um sacerdote, deu uma olhada e passou de largo, diz a Bíblia. Depois veio um levita e da mesma forma. Mas depois veio um outro homem, um samaritano, um bom samaritano. Pessoas que muitas vezes não eram ali respeitados pelo povo judeu. E esse bom samaritano, ele representa o próprio Cristo. E a Bíblia diz que aquele homem jogado ao caminho representa cada um de nós. Aqueles 2 que desceram, tanto o sacerdote quanto o levita, representa a decadência da religiosidade. Aqueles homens eram religiosos, mas não tinham amor. E Cristo vem nos mostrar o que é amar. Ele está explicando ali para aquelas pessoas o que é amar o seu próximo. Ele está respondendo uma pergunta. E ele fala assim: amar é um homem, é um bom samaritano, uma pessoa que você não dá nada por ela, mas ela vem, e quando ela está vendo aquela pessoa com necessidade, com um problema, ele vai cuidar dela. Ele vai ali limpar suas feridas, ele vai enfaixar, como diz a palavra ali, ele enfaixou as feridas. Mas o mais importante é que ele lança sobre aquela pessoa o vinho, lança sobre aquela pessoa o azeite. Bispo, o que o senhor quer falar com isso? Qual é a revelação? O vinho representa o sangue. Nós estávamos feridos, nós estávamos jogados, mas nós fomos curados. Jesus nos chamou e nos purificou com o seu sangue precioso. Ele derramou sobre as nossas vidas do seu sangue precioso, e por isso hoje nós estamos livres de todo o pecado. Amém? Quem pode dar graças a Deus por isso? Aleluias. E o óleo, o azeite, representa o Espírito Santo. Jesus falou: eu vou preparar lugar, mas eu vou enviar o Consolador. Esse Consolador não vai viver na terra, mas ele vai habitar em você, ele vai habitar dentro de você. Então, Jesus está falando: eu vou curar suas feridas e vou colocar sobre a sua vida uma unção, a unção do Espírito Santo. Amém? É isso aí que acontece nessa parábola. E ele cuidou daquele homem, e ele leva até uma hospedaria, melhor dizendo. O que eu ia falar, hein? Vocês não sabem, eu ia falar. Então, ele leva até uma hospedaria, e o mais importante, no dia seguinte ele dá 2 denários. Um denário representa um dia de trabalho de uma pessoa. E quantos foram os denários? 2 denários. Representa 2 dias. Mas a palavra diz, como nós lemos no início, dias proféticos são diferentes. E um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, 2 denários, 2000 anos. Pode ter certeza, está se aproximando a volta de Jesus. Amém? Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu mesmo, diga Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então aplauda o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Amém. Mas existe uma outra parábola, que é 2 histórias, na verdade. É 2 parábolas que vai nos dar uma lição muito interessante. Primeiro é a parábola da figueira.
é a figueira que não dá frutos. Mateus 21, versículo 18 diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Irmãos, figueira na Bíblia, ela representa Israel, representa o povo de Israel. Então Jesus, ele vai buscar frutos da figueira, assim como ele desceu para os que eram seus e os seus não o receberam, foi o povo de Israel. Então a figueira representa Israel, e quando Jesus foi ver, não tinha frutos, só tinha uma capa, só tinha uma religiosidade, ela só tinha aparência, mas na verdade não tinha amor, na verdade não amava, não tinha frutos, e por isso ficou amaldiçoados. Então eles perderam o direito à salvação? Não, mas Deus, ele deixa de tratar com Israel, e ele vai tratar com eles só nos últimos dias. Então o que acontece? Jesus, ele vai nos falar sobre isso 2 dias depois, mais uma vez 2 dias depois, amém? Da mesma forma, 2 dias representa 2000 anos, que é da morte de Cristo até os dias de hoje. 2 dias depois, o que vai acontecer? Ele vai ensinar os discípulos, e os discípulos perguntam: mas quando vai acontecer isso tudo? E aí Jesus vai explicar: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, ele tinha feito o quê? Amaldiçoado, ela tinha secado a figueira. Mas quando ela começar, Israel no ano 70, vou voltar aqui antes de eu passar aqui para frente, ele tinha amaldiçoado a figueira. Lá naquela 70 semana de Daniel, nós vimos que no ano 70, Jerusalém foi destruída, e Israel foi espalhado por todas as nações, e deixou de existir. Israel deixou de existir no ano 70 depois de Cristo, depois da destruição do templo. Quem entendeu essa parte? Amém? Então foi destruído. Israel foi espalhado entre as nações. Então, voltando ao texto aqui, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos se renovam. Vou ler de novo que eu errei aqui. Aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Ele quem? Jesus. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Irmãos, nós entendemos aqui, Jesus, ele falando sobre como será a volta, como será a sua volta. Ele mesmo está falando aos discípulos. Primeiro, Israel na Bíblia representa, em diversas passagens, é representado pela figueira. Segundo, 2 dias também falam de 2000 anos, no meu entendimento. Os ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar. Israel, ele ficou espalhado por toda a terra, por todas as nações, por quase 2000 anos. E no ano de 1948, depois da segunda Grande Guerra Mundial, aonde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados. Então, naquele dia, numa reunião da ONU, se determinou que Israel voltaria a ser nação. E, engraçado, irmãos, até uma curiosidade, naquele dia deu empate nos votos. E, por coincidência, naquele dia, um brasileiro era o presidente da ONU,
presidindo aquela sessão. E o brasileiro foi o voto Minerva, foi um brasileiro que decidiu que Israel seria nação. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele dá ali o voto de Minerva e Israel começa a brotar. Os ramos começam a brotar, os sinais proféticos começam a surgir. Israel, ele começa a virar nação. Mas o que acontece? Virou nação Israel, mas eles não conseguiram entrar em Jerusalém. A cidade de Jerusalém não foi conquistada. Mas no ano de 1967, Israel, na Guerra dos 6 Dias, conquista Jerusalém. Então, a Bíblia diz que não passará o quê? Essa geração. O que é uma geração? O salmista diz que nós vivemos 70, 80 anos, o resto é enfado e cansaço. O que eu entendo por uma geração? É o quanto uma pessoa vive. É o tempo de uma pessoa. Eu nasci em 72, 5 anos depois que Jerusalém se tornou a capital de Israel, que Israel conquistou Jerusalém. Então, eu acredito que por esses 10, 15 anos, não passa, irmãos. Jesus está voltando. Amém? Louvado seja Deus. Opa! Encerrando o texto diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão levando a vida de qualquer jeito. Acham que isso é conversa, que nada vai acontecer. Que esse negócio de volta de Jesus é invenção de pastor para prender a igreja, para trazer fiéis para a igreja. Mas a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor vai se cumprir, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não querendo, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, amém? Porque é o que Ele exige de cada um de nós: ser santo, sede santos, porque eu sou santo, amém? Quero convidar você a ficar de pé. E que lembre-se, essas mensagens não é para colocar medo, é para te dar uma esperança, que Jesus vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo que permaneceu, um povo que não desistiu, um povo que acreditou, amém? Coloque a mão no coração, quero orar por você.